Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos bater mais palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Igreja, nós vamos dar sequência à campanha, às batalhas que Abraão travou e venceu. E por que estamos falando dessa campanha? Porque se somos de Jesus, descendência de Abraão, Gálatas 3:29, tanto das bênçãos, promessas e as batalhas, porque o inimigo atacou Abraão para evitar que nascesse a família de Deus na terra. Então Jesus quer voltar. Então os mesmos ataques praticamente que Abraão passou, estão ocorrendo nos últimos tempos. Então por isso estamos fazendo essa campanha para ter a unção de Abraão para prevalecer. E hoje é a etapa que Abraão teve o sono de Abraão, que é um princípio muito importante da guerra espiritual. Então o texto é sequencial. Então vamos ler agora a sequência do que já foi pregado. Agora está lá em Gênesis, no capítulo 15. Então já foi falado por que Abraão teve os 318 homens. Já foi falado por que Abraão entrou pelo deserto e não reclamou. Tudo isso foi batalha que ele foi enfrentando para prevalecer. Agora é Gênesis 15, começando no verso 8. Nós vamos utilizar esta Bíblia, que é a chamada Bíblia Monfate, que é uma tradução lá do grego, vem para o espanhol e vem para o português. Veja que há palavras mais abrangentes também nessa tradução. Gênesis 15, verso 8. E declarou o Senhor Deus a Abraão, porque Abraão perguntou a Deus: como saberei que hei de herdar essa terra? Então Deus declara para ele: pegue primeiro uma novilha de 3 anos, pegue também uma cabra de 3 anos, e também um cordeiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses animais, e os partiu pelo meio, pôs cada parte deles um frente ao outro, menos as aves não partiu. Mas ocorreu que os urubus estavam já atacando os cadáveres desses animais quase o dia inteiro. Mas Abraão ficou protegendo aqueles animais que Deus pediu, e os enxotava, os expulsava quase todo o dia inteiro, debaixo de um sol escaldante. E foi anoitecendo, pondo-se o sol, e de repente vem um profundo sono sobre Abraão. E de repente ele se vê num grande espanto, numa grande escuridão, caiu sobre ele. Mas então Deus começa a falar com Abraão: saibas de certo que a tua nação vai peregrinar, a tua semente sobre essa terra vai para uma terra que ainda não é sua primeiro. Vão servi-los, vão ser afligidos para eu os prová-los por 400 anos. Mas depois eu julgarei essas nações contra o meu povo e os exaltarei, e serei honrado nessa terra, e sairão com grande riqueza para cumprir o meu propósito. Então isso que Deus falou com Abraão. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então se somos de Jesus, descendência de Abraão, direito à mesma herança, mesma promessa. Você pode ler aí em Gálatas 3:29. Então muitas vezes os cristãos falam: eu sou de Abraão, então eu sou de Jesus, quero as riquezas, as bênçãos, quero as vitórias. Mas muitos esquecem que também Abraão passou batalhas, e várias batalhas até ser aprovado para Deus operar. Então há uma relação das batalhas que Abraão enfrentou contra principados com o tempo final, antes de Jesus voltar, que está ocorrendo nesses últimos tempos. Porque se assemelha muito o que Abraão passou
com o que a igreja passa hoje, os cristãos hoje. Muitas batalhas que vai provar o amor, se a pessoa procura os seus interesses, se ele tem prazer na casa de Deus, se ele busca a Deus só para si mesmo, só para os benefícios da terra. Então Abraão passou várias batalhas que nós já pregamos as anteriores, mas agora entramos numa outra batalha que é muito importante, que é a unção do sono de Abraão, que é para nós hoje também. Então veja bem que chegou em certo momento que Abraão já começava a prosperar, mas ainda ele não via a nação que Deus tinha prometido. Então ele fala: ó Deus, quando vai vir a nação que tu está prometendo? Então Deus responde: Abraão, antes de eu te falar desta nação, que é a minha nação que vai perpetuar o meu plano na terra, mas eu vou te pedir agora, você vai fazer um altar de pedra, e vai pegar um novilho, vai matá-lo, partir no meio, vai pegar uma cabra, vai pegar uma ovelha, vai partir e vai pondo lá, vai pegar também uma rolinha, e vai pegar também um pombinho. As aves, você não corta elas, deixa lá mortas, como sacrifício. E assim Abraão fez. Deus falou, e Abraão fez, mas nada mais Deus falou. Aí Abraão ficou lá ao redor daquele altar, mas de repente começou a aparecer urubu de todo lado, e os urubus vinham para pegar os cadáveres. Então Abraão defendia, enxotava, os urubus voavam sobre ele para atacar, porque são aves de rapina, aves de carniça, e Abraão defendendo o dia inteiro, protegendo, porque Deus falou para ficar ali, até Deus falar. Mas os abutres ficavam ali ao redor, voando, querendo pegar daquelas carnes. Nós já até falamos há tempos atrás sobre os ataques dos urubus sobre Abraão, que foi outro tipo de campanha. Mas esta agora, ela é só um relato de mais profundidade desse principado que é representado por urubus. Não que o animal é ruim, mas é um simbolismo de ataque. Então muitas vezes o Nosferatu, que é um principado satânico, é o ataque contra a obra de Deus que fazemos para Deus. E veja que os abutres, urubus, atacaram Abraão e o que Deus pediu para Abraão, mas Abraão defendeu o dia inteiro. Então veja bem o que significa cada um desses animais. Lá no Velho Testamento é sombra do novo, mas veja bem o que significa o novilho ou a vaca. Então se você for examinando as escrituras, a revelação é que o novilho, a vaca, no Velho Testamento e trazendo para hoje, é o princípio de levar a carga um dos outros. Então lá no Velho Testamento Deus pediu a vaca, o novilho para Abraão, ele pôs. Hoje, no altar de Deus, Deus observa a nós, se nós estamos levando a carga das pessoas, um dos outros. O que é a carga? É de você falar: eu vou orar por aquela pessoa e não vou orar para mim, não vou fazer pedido nenhum para mim, mas para os outros. Então se você está com problema conjugal, problema com filho, problema de dinheiro, de emprego, qualquer tipo de problema, você não tem que falar: ó Deus, me socorre, me ajuda, o que eu faço? Ó Deus, que problema na minha vida, me socorre. Não, você fala: ó Deus, a minha função aqui na terra não é preocupar comigo, mas ser um novilho de levar a carga das pessoas. Se você fizer isto, você vai vencer Nosferatu, com certeza, mas não é só essa etapa. Mas se você crê em Deus, mas você busca a Deus só para si mesmo, o altar vai ficar quebrado. Então os abutres, o urubu vai falar: por que você está orando para outras pessoas? Você está aí na igreja, não está adiantando nada, você está pedindo oração, está pedindo, fazendo campanha, não está adiantando. Sai da igreja, essa igreja não presta. Você tem que procurar um local que vai te cuidar bem de você, que vai orar para você, que vai profetizar para você. Então o inimigo vai fazer de tudo para você não cumprir o princípio do novilho, que é levar a carga dos outros e não a sua. A maioria
das pessoas são induzidas a só querer que alguém ore. Não que não podemos orar para alguém, mas para quem quer ter ânsia de Abraão e vencer as batalhas, tem que ter esse princípio. Então Abraão põe o novilho lá e vai continuando. E Deus pede a cabra, família do bode. Mas o bode, a cabra não é um animal impuro lá no Velho Testamento? Mas o que significa? Porque a cabra, o bode, era chamado animal expiatório. O que é expiar, expiatório? É levar a culpa dos outros. Então você tem que fazer isso também. Ver alguém no pecado, ver alguém nas drogas, ver alguém sofrendo na bebida, ver alguém padecendo. Você não tem que condenar, atacar, ou afastar, ou falar, não aceito mais isso na minha vida, eu não aguento mais esse problema. Se coloque no lugar da pessoa. Se é um parente viciado, se é um desempregado, sinta a dor da pessoa. Isso é ser uma pessoa que é o bode expiatório. Se você não tiver compaixão pela pessoa, o altar não vai funcionar. Então o Nosferatu vai atacar. Mas, bispo, pastor, a pessoa saiu da igreja, blasfemou, xingou. Aqui já passou vários. Até hoje tem pessoa que nos critica, sempre encontra uma falha, sempre vai espalhar boato. Até hoje. Mas a nossa função é orar, se colocar no lugar das pessoas, interceder. Senão, nunca teremos a unção de Abraão. Então você vai encontrar pessoa que fala mal, que ataca a igreja, pessoa que vai blasfemar, e mesmo assim você tem que orar, abençoar, se colocar no lugar da pessoa, pedir perdão por aquela pessoa. Aí você vai ser abençoado, ao passo que aquele que continua atacando vai só afundando, vai só perecendo, porque isso é obra de Nosferatu, atacar, falar mal, criticar. Mas a Bíblia declara que devemos elevar a carga uns dos outros, devemos interceder até pelos que nos atacam, é o bode expiatório. Então isso vai ocorrer na sua família, no emprego, nas igrejas. Então Abraão fez tudo isso, e os abutres, os urubu querendo pegar a carne dos animais e atacar Abraão, mas ele continuava ali protegendo. Veja então que Deus pede também o cordeiro, a ovelha. O que a ovelha representa? A Bíblia declara que Jesus, a ovelha muda perante os tosqueadores. Na realidade, a ovelha do Senhor é a pessoa que só exalta a Deus, é mudo perante os tosqueadores. Alguém blasfema, alguém xinga, alguém te critica, você não fala nada. É ir para o matador em silêncio. Isso tem que ser feito no seu casamento, dentro da igreja, em qualquer lugar. A ovelha suporta tudo. Se você agir assim, vai ter ânsia de Abraão, e o Nosferatu não vai vencer, não vai ter chance, mas o inimigo vai querer que você briga, e fala até com o mau canto da boca, e agride, fala alto, e vai tomar satisfação. É o que o Nosferatu vai fazendo, para atrapalhar que você tenha herança de Abraão, porque Abraão lutou contra os abutres, os urubu. Só depois que de uma hora para outra vai anoitecendo e vê um sono em Abraão, e vê uma escuridão que não vê nada, ele estava já sonhando e dormindo. Aí que Deus fala com ele. Aí vem a unção do sono de Abraão. Mas veja bem que ainda tinha que colocar a rolinha e a pombinha. O que é a rolinha? A rolinha é da família das aves, é do gênero e espécie. Para quem já estudou biologia sabe a qualidade de gênero e espécie. Rolinha e pombinha são de gêneros comuns, de espécies diferentes. O que diferencia uma da outra é que a rolinha, ela quando arruma um companheiro, macho ou fêmea, se um morrer, o outro que sobreviver nunca mais arruma outro casal. Fica o resto da vida e fiel àquele companheiro que morreu e nunca arruma outro. Então rolinha aponta para a fidelidade a Deus. Na natureza, rolinha, se morreu um do casal, não arruma outro de maneira alguma. É fiel até o fim. Contrário ao ser humano. Hoje você pode ver que tem pessoa que fica viúva ou divorcia,
Tem pessoa que fica viúvo, não esperou nem o defunto esfriar, já quer casar de novo. Então não quer um amor eterno. Mas no caso da rolinha, não. Ela, se ela ficar sem o casal, ela não arruma outro nunca mais. Fidelidade total. Então a rolinha tem um sentido de fidelidade a Deus. Por isso que Deus pede que Abraão pudesse colocar essa rolinha lá. Quer dizer, fidelidade total a Deus, ocorra o que ocorrer. E a pombinha é o princípio da pureza. A pombinha, o que ela faz? Se ela vê barulho estranho, ela voa e vai embora. Então o cristão tem que ter pureza e correr do pecado. Então tudo isso somado é o princípio espiritual para vencer Nosferato, simbolizado por urubu que atacou Abraão. Então Abraão defende o sacrifício, fica ali o dia inteiro enxotando os urubu, protegendo, e os animais atacando ele, voando de todo lado. E a palavra declara que Abraão ficou ali, e Deus não fazia nada, e não falava nada. Então foi anoitecendo, chegando a noite, aí os urubu também não podiam atacar mais. Então Deus viu que Abraão defendeu o dia inteiro o sacrifício. Então Deus fica olhando a nós. Se somos de Jesus, descendentes de Abraão, vamos vencer as batalhas. Para quê? Para Deus falar conosco a herança que ele tem, porque Deus não faz nada sem antes revelar. E Deus falou com Abraão: Abraão, tu vai tornar uma grande nação, mas eu vou te mostrar o que vai ocorrer. Tu vai ter uma grande nação, que vai ser Israel, mas Israel vai ser levado para a escravidão, 400 anos, é o que ocorreu lá no Egito. Então Deus foi mostrando o futuro que ocorreria, mas por causa disto, que eu vou ser exaltado na terra, e a minha nação vai tornar mais poderosa da terra, e mostrarei ao mundo quem é Deus, mas vai passar uma privação primeiro, e Deus vai ter os fiel. Então isso que Deus falou para Abraão, coisa que nem saberia, mas já estava mostrando para ele, que ocorreria isso com Israel. Deus não faz nada sem nos mostrar, e justamente o que ocorreu, e tornou uma grande nação. Mas a palavra de Deus então declara que Abraão só pôde ter esta revelação quando ele vence os urubu. Então Deus quer o melhor para a nossa casa, para o ministério, para a sua família, para o seu casamento, para todas as áreas. Aquilo que Abraão enfrentou, se somos Jesus, vamos enfrentar e ter vitória. Então o principado de Nosferato atacou Abraão depois de algum tempo, que Abraão prevaleceu na fé, na perseverança, não procurou interesse próprio, e na hora que ia transformar numa grande nação, Deus ainda quis saber se Abraão ia vencer aquela batalha. E a batalha foi através da unção do sono de Abraão. O que é o sono de Abraão? Então temos falado muito da morte do homem adâmico, que na realidade, quando o homem adâmico não domina, Deus fala claramente. Então aquele sono de Abraão é para a mente dele não interferir no que Deus ia falar com ele. Que hoje, esse sono de Abraão representa que o homem adâmico não vai te dominar. O que é o homem adâmico? Mau pensamento, caráter caído, traição, engano, pornografia, sensualidade, idolatria, falar mal da vida alheia, obras da carne. Tudo isso é a raça adâmica, desobediência, rebelião. Não estamos orando para que o homem adâmico morra e andar no espírito? Então Abraão, ao longo daquele dia, praticamente vencendo os urubu e cumprindo os princípios dos sacrifícios no altar, veio um sono que Deus deu para ele. Aí ele dormiu lá, mas não foi um sono de canseira, foi Deus que fez ele ter um sono, porque veio uma escuridão muito grande, e dentro desse sonho, Deus fala com a nação que viria de Israel, que cumpriria todo o propósito de Deus, para ser a nação que nasceria Jesus. Então num sono só, Deus falou para Abraão o que ocorreria, e cumpriu mesmo. Veio o avivamento, e venceu os urubu, que representa Nosferato. Então se você é descendência de Abraão, e está cumprindo os princípios, você pode ter certeza que vai operar um milagre na sua família, no seu casamento, na herança dos salvos, na igreja, no ministério. O plano de Deus vai cumprir com certeza. Então hoje
para ter mais unção contra demônios, contra principado satânico. Nós vamos então orar para que se complete mesmo o sono de Abraão em nós. Mas o sono de Abraão sempre veio depois dos princípios da novilha, da vaca, ou do cordeiro, da cabra, da rolinha e da pombinha. Princípios bíblicos que cumpriu em Abraão, e ele venceu aqueles urubu que ficou o dia inteiro perturbando. Então você nota, você está crendo em Jesus, mas você vai percebendo o inimigo atacando para você só pedir para você e não envolver com outras pessoas, ou o inimigo vai atacar para você não buscar a Deus e não ter compaixão de ninguém e vai ficar egoísta. O inimigo vai perturbar para você denigrir alguém, declarar derrota, apontar falha nas pessoas. Aí vai o urubu atacando o sacrifício no altar. Veja, se os urubu pegasse um dos animais, faltaria. Se os urubu pegasse a novilha, o que ia faltar? Ia faltar para nós hoje o princípio de levar a carga um dos outros. E hoje está muito deficiente isso, porque as pessoas, os cristãos, não estão levando a carga de ninguém, só pensa em si mesmo. Você pode notar que a maioria é ataque, denegrir as pessoas, falar da vida alheia e conturbar a situação, ajudar mesmo quase ninguém. Mas se você fala, não, minha função é orar, é interceder, é clamar, é estar no lugar da pessoa, é orar pela igreja, pelos líderes. É fácil apontar a falha, mas encontrar alguém que fala, não, a igreja precisa de pessoas intercedendo para crescer, para orar por eles, para levantar o ânimo, para buscar mesmo a glória de Deus. Isso que tem que fazer. Mas você encontra cristão para todo lado, só apontando o erro, a falha, denegrindo. Essas pessoas nunca terão herança de Abraão, vão só afundando o pecado na destruição, vão só perecendo e não estão percebendo que o inimigo está atacando. São batalhas. No tempo final, aquilo que ocorreu com Abraão está ocorrendo no dia de hoje. Nosferato, Dame, Asmodeu foram os principados que mais atacou Abraão, mas ele venceu todos, cumprindo a palavra. E no caso do sono de Abraão, foi a derrota de Nosferato, porque de toda forma tentou impedir os princípios de intercessão, de levar a carga um dos outros, de colocar no lugar das pessoas, de ser fiel até o fim, de não abrir a boca para nada, só para exaltar Deus, que é o princípio do cordeiro, da pombinha, da rolinha. Tudo é princípio espiritual hoje. Então veja que na hora que Deus vê que Abraão fica o dia inteiro enxotando os urubu, Deus vê que Abraão foi fiel, defendeu até anoitecer, e os urubu não podiam mais atacar, porque estava escurecendo. Aí Deus vê, Abraão é fiel, dedicado, cumpriu e defendeu o que eu mandei, e veio o sono sobre ele. Então quando nós cumprimos esses princípios, você vai notar que a raça adâmica facilmente ela é dominada, é o sono que vem de Deus. Toda pessoa que tem dificuldade de matar a raça adâmica, que é o atrapalho para Deus operar grandes coisas, tem alguma deficiência nesses sacrifícios, ou da ovelha, ou da cabra, ou do bode, que é a expiação, ou da rolinha, ou da pombinha. Alguma coisa está deficiente. A maior parte que nós muitas vezes percebemos é das pessoas no primeiro momento já ser derrotado, que é o novilho, porque o novilho é levar a carga um dos outros, e a pessoa fala, não, eu vou orar, abençoar, interceder por todos. Mas todas as pessoas que você encontra, sai da casa de Deus, ou está desviado, ou não está em lugar nenhum, ou está perambulando para todo lado, sempre eles vão pegar uma declaração para denegrir, para atacar, para perturbar a obra de Deus, para perder as almas, para as pessoas não converter ou não ver a visão de Deus, porque é o primeiro sacrifício que Deus pediu.
geralmente é onde está mais deficiente as igrejas. Mas se você então fala, meu Deus, eu tenho que orar, abençoar, levar a carga um dos outros, ter compaixão, ter fidelidade como a rolinha, ter desejo de afastar do pecado, correr do pecado como a pombinha, o pecado jaz à porta. A pombinha, na hora que ela vê um barulho, ela sai correndo, voando. É símbolo de pureza. Então, aonde você vê murmúrio, fofoca, queixume, falatório, engano, não fique. Saia e fala, irmão, me dê licença, esse assunto eu não entro, minha função é abençoar, é pureza, não aceito mal, não quero pactuar com palavra ruim. Saia mesmo. Você vai ver que os urubu não vai te atacar. Aí você está caminhando por uma grande vitória. Logo vai vir o sono de Abraão. Por que sono de Abraão? Gálatas 3:29. Se somos de Jesus, direito à mesma herança, as mesmas promessas. Nós já tivemos várias experiências, principalmente em sonhos de Deus, em revelações, justamente porque o altar vai sendo colocado para Deus, de uma hora para outra ele fala o que ele quer cumprir, ele dá a revelação da palavra, e ele opera, ele faz depois que ele fala. É coisa sobrenatural, é herança de Abraão. Então isso não é só para mim ou para alguns que servem a Deus, é para todos semelhantes de Cristo. Você quer ver mesmo Deus operar? É esse princípio da guerra de Abraão contra o Nosferato, o princípio do altar com os animais, vencendo os abutre ou os urubu. Então essa etapa de hoje completaremos agora para orar. E você vai falar, meu Deus, eu quero também um sonho de Abraão na minha vida. No caso de Abraão, ele dormiu mesmo. Para nós é a morte adâmica se concretizar e você colocar no altar de Deus esses animais, que é a prefiguração espiritual, que visa também a igreja gloriosa. Você pode notar, todos os animais apontam a igreja gloriosa. O novilho, levar a carga um dos outros. A cabra, o bode, se colocar no lugar de alguém e não condenar as pessoas, mas orar, chorar, sentir compaixão. A rolinha, fidelidade até o fim, ocorra o que ocorrer. A pombinha, correr do pecado e pureza. E veja que o cordeiro, silêncio. Cordeiro pode ser apanhado, pode ir para o matadouro. A ovelha muda perante os tosqueador. Não reclama, não acusa ninguém, não parte para a briga, não revida, se bate num rosto, oferece o outro. É a visão do cordeiro. A vitória vem dessa forma. Então assim você vai ter mais uma etapa vencendo os demônios, para ter a herança de Abraão. Então essa é mais uma fase, e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Fiquem então de pé, vamos então orar para ter mais uma unção de Abraão que nos pertence em Cristo. Se somos Jesus, descendência de Abraão. Então não é só bênção e promessa, é vencer as batalhas. Sempre olhe lá em Gálatas 3:29, que é a base da campanha, e as batalhas de Abraão apontam para as batalhas final. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, prosseguindo a campanha. A herança de Abraão nos pertence, para ter a paz conjugal, a família abençoada, a herança na terra, vitórias abundantes para a igreja, para o avivamento, para prevalecer nesse mundo tenebroso. Ó Deus, muitos já vieram à tarde, e agora prossegue neste horário, mais uma etapa desta campanha. Se queremos paz conjugal, a família honrada, o ministério abençoado, conquistar a alma, prevalecer, o plano de Deus cumprir na terra, através da igreja, é o que Deus usou Abraão, para tornar uma grande nação, a nascer o Salvador. Assim é para a igreja hoje, para Jesus voltar. Os inimigos querem impedir de toda maneira, os principados satânicos, como atacar Abraão, mas nenhum deles teve êxito. Pelo contrário, Abraão prevaleceu em todas as batalhas, e Deus pôde fazer um grande avivamento. Senhor, opere sobre todos nesta noite, o milagre, a cura, a libertação, o avivamento, que venhamos ter a unção do sono de Abraão, que hoje é um princípio da igreja gloriosa. Louvado o nome de Jesus.
caia por terra toda a opressão satânica, ou do principado demoníaco, toda a influência dos infernos, repreendemos em nome de Jesus, o Filho de Deus, pelo sangue de Jesus, caia por terra toda a opressão dos infernos, todo espírito de ataque, de morte, de destruição, de perturbação, todo espírito demoníaco, que é simbolizado por urubu, por opressão satânica, ser desmascarado, que a igreja torne realmente santa e gloriosa, um milagre para todos os presentes, como muitos já vieram pela tarde, e renovamos este voto da sexta-feira, vida abundante a todos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, uma salva de palmas, para louvar o santo nome de Jesus. Podeis assentar. O Espírito de Deus está dando revelações que envolvem 5 pessoas. O que está ocorrendo? O inimigo, Nosferatu, tentando perturbar nessas pessoas, mas ainda há uma grande chance de recuperar e ter o sono de Abraão também. O que está ocorrendo? Você está servindo a Deus, mas o inimigo fica usando pessoas, conturbando a sua vida, colocando à sua frente empecilho para não orar, para não vir na igreja, para não aceitar a palavra de Deus, ou contra até a igreja. Tudo isso ocorre, mas o inimigo quer quebrar o princípio do novilho, de você elevar a carga um dos outros. A sua função é orar, abençoar e nem pensar em si mesmo, e orar e declarar vitória e suportar como princípio do cordeiro, e aí você vai vencer isso. Se você decreto a murmurador, pessoa ruim, é o que o inimigo quer, aí o que vai ocorrer? Vai ficar falho e vai demorar, ou pode nem vir o sono de Abraão, e aí a herança não vem, porque esse inimigo pode te reter em questão familiar, profissional ou até sentimental. Mas se você fala, não, eu vou resistir, ou continuar orando, amando, perdoando, intercedendo, e vou me colocar no lugar das pessoas, vou fugir do pecado, vou ser fiel, mantenha isso. O período do dia que Abraão venceu os urubu, é um período de tempo que Deus vai nos observando, se aceitamos o mal ou resistimos. Enquanto estivermos vivos, sempre Deus dá chance para ter a herança de Abraão, mas pode ocorrer um grande atraso se der lugar a Nosferatu. O Nosferatu, ele tenta atacar o que Deus quer que coloquemos no altar de Deus, para não ter o sono de Abraão. Então você que está padecendo essa circunstância, então você pode vir e fazer uma fila de cá, que a unção de Abraão vai lhe ser dada. A unção contra os demônios, vai prevalecer, e não há demônio que vai perturbar mais sua casa, sua vida, seu casamento. O Espírito de Deus traz outra revelação de 2 pessoas que estão com constante dor nas pernas, dói as coxas, dói do joelho para baixo, dói nos pés. Esse sintoma pode até ir no médico ou tomar remédio, até passa, mas a origem disso está de origem espiritual, demônios de atraso. Aí dói as pernas, dói para andar, aí passa uns dias, toma remédio, acha que foi o analgésico, mas não é. É espírito de atraso te perturbando. Onde estão essas pessoas que estão com constante dor nas pernas? Você pode vir à frente, que esse mal não vai te afetar mais. Por que está dando essas dores? O inimigo quer que você pare de atacar os urubu. Os urubu é os principados. Abraão ficava ali correndo de um lado para outro o dia inteiro, enxotando urubu, expulsando eles, e o corpo estava se cansando, mas não parou. Então isso ocorre até hoje. O inimigo não quer que você venha na igreja, orar, fica com dor, vou ficar em casa, está muito dolorido, estou muito cansado. É influência de Nosferatu, mas Jesus vai te dar